acompanham o conteúdo dele. E eu não tenho palavras assim para agradecer essa disponibilidade do Fabrício em tudo que eu convido, e desde a Associação de Alzheimer, as parcerias com os cuidadores, a parceria com vocês, alunos, em sala de aula. Então, coitado, desde que ele me conheceu, ele me aguenta nessa parceria aí, por eu admirar demais o trabalho dele, os cursos que ele dá, né? A paixão que ele também tem pela nossa profissão de terapia ocupacional, que ele pode contar um pouquinho aí. Então, o Fabrício é fisioterapeuta, é psicólogo, neuropsicólogo, e vai contar para vocês um pouquinho da área de atuação dele, e esse tema, para ele, é um tema altamente presente na vida dele, né? Da neuropsicologia, e somado com a reabilitação cognitiva, que é o que a terapia ocupacional também trabalha. Então, Fabrício, sem palavras, muito obrigada, e o áudio é teu aí para tu falar o que tu quiser. Tá bom, Keila, muito obrigado pelas palavras. Então, eu agradeço o convite, né? É sempre um prazer. Como a gente estava falando aqui antes, eu falo bastante, eu gosto bastante de falar. Eu sou apaixonado pela clínica, pela pesquisa, mas o meu chão mesmo é a docência, né? É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de dar aula, eu gosto de lidar com gente que está se desenvolvendo profissionalmente, né? Então, é sempre um prazer falar. E nas tuas aulas, eu gosto muito de participar das tuas disciplinas, né? O pessoal sempre super interessado, e o tema, de fato, é um tema que me interessa muito, né? Eu gostaria de, para começar, compartilhar minha tela, tá? Eu acho que, não sei se tem algum problema, se não der, se tiver algum problema, vocês me avisem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela inteira, tá? Tela inteira. Opa. Tem que compartilhar conteúdo okay. ali, né? Aham. Foi. Isso. Tá. Então, vocês estão enxergando aqui já os slides? Me deem um ok, pessoal. Bota aí na tela cheia, porque tá na tela ainda com pequena. Para mim aparece. Aí. Como tá? Aparece eu e tu e o pessoal do lado. Não aparece a tela cheia da aula. Tá, então deixa eu interromper Tinha aqui. aparecido. Agora apareceu em Dayara. Ana Tá, Amélia. coloquei de novo. Tá bom, agora sim. E aí, estão enxergando? Estamos enxergando, Tá. só que tu vai lá Pode no exibir falar. tela inteira. Apresentação tela inteira. Isso. Sim. Tá. Estão enxergando Aí, agora? nós estamos enxergando, mas não está a tela inteira ainda. Bota Bom, no aqui tá a tela exibir. inteira, não sei se... Mas se bem que nós estamos enxergando. Mas não aparece para mim a tela inteira. Estão enxergando essa... Estamos Tá, enxergando. mas estão enxergando assim como tá? Tá ótimo. Perfeito. Então vamos assim mesmo, não tem problema. Bom, pessoal, então eu sou fisioterapeuta, né? Sou especializado em fisioterapia e também sou psicólogo, especializado em neuropsicologia. Transitei bastante pela psicopedagogia, pela psicomotricidade, então meu chão é a neuro mesmo, né? Hoje, em função da distância, né, como aquilo comentou aí, em função da distância eu tenho atuado basicamente com a área cognitiva, então a área motora eu deixei um pouquinho de lado, em função das possibilidades mesmo, né? Então eu vou falar a demanda que aquela fez, né, a solicitação que ela fez foi para falar um pouquinho sobre neurociências, neuropsicologia e reabilitação cognitiva, e focar nos principais instrumentos de avaliação, né, para esse processo de reabilitação. Mas ela me deu carta branca para eu falar o que eu quisesse. Então eu vou falar algumas coisas que eu acho, além dos principais instrumentos, eu vou falar sobre alguns pontos que eu acho fundamentais para o terapeuta ocupacional, para a atuação, né, especialmente na área de neuropsicologia e reabilitação cognitiva ou reabilitação neuropsicológica, né. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento da reabilitação e outros pontos, né? Eu trabalho bastante com consultoria para terapeutas ocupacionais, então eu vejo que algumas dúvidas elas são bem básicas e elas se repetem bastante. Então, eu tentei colocar nessa aula, vai ser super corrida, mas eu tentei colocar alguns pontos que são os que mais chegam até mim, né? Então, para começar, falar um pouquinho sobre neurociências clínicas, né? No início, né, quando a gente tinha
quando estava se iniciando as profissões da área de saúde, né, exceto a medicina, que já tinha bastante tempo, né, mas a gente sabe que a psicologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, todas essas profissões, elas de alguma forma derivam da medicina, né? E na medicina a gente tem a especialidade hoje, as especialidades de neurologia e de psiquiatria. Originalmente elas eram uma coisa só, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Freud, que era um psicanalista super conhecido, né? O Freud ele era neurólogo, né? Então ele juntava a neurologia com a psiquiatria. Então, conforme foram se descobrindo ou se entendendo, conforme foi se entendendo melhor o desenvolvimento de algumas doenças, né, ou condições de saúde, elas foram classificadas como dentro da neurologia. Então, a psiquiatria ficou como sendo uma coisa mais nebulosa. E o que a gente tem hoje é que muitos dos transtornos psiquiátricos têm as suas bases conhecidas hoje. Então, a neurologia e a psiquiatria, elas estão se juntando novamente, né? E aí, quando a gente fala em neurociências clínicas, que é um termo, é uma expressão que vem sendo utilizada bastante, a gente está falando não só em neurologia ou psiquiatria, a gente também fala em fisioterapia neurofuncional, a gente fala em neuropsicologia, psicologia, boa parte dela, em terapia ocupacional, então a gente fala em muita coisa. Então, neurociências clínicas é o novo nome para uma série de áreas de atuação que envolvem o conhecimento das neurociências, né? É importante fazer uma distinção entre o que é algo neuropsicológico e algo neurofuncional. Né? Quando a gente fala em neurofuncional, a gente está falando em uma função genérica do sistema nervoso. Né? Então, quando a gente fala em movimento, a gente está falando. O neurofuncional se refere ao movimento, se refere à memória, se refere à linguagem, se refere às emoções, se refere a muita coisa, né? Mas inclui a parte física, por exemplo. Quando a gente fala em neuropsicológico, a gente não fala em todas as áreas. Né? E o neuropsicológico, de forma geral, a gente pode considerar como sendo uma área dentro do neurofuncional. Então, quem trabalha com avaliação ou reabilitação, intervenções em geral neuropsicológicas, em geral tendem a fazer intervenções neurofuncionais também. Né? Quando a gente fala, então, o terapeuta ocupacional ele faz reabilitação cognitiva, mas ele não faz só isso. Né? O terapeuta ocupacional, quando ele, no seu trabalho, na sua prática profissional, vamos considerar um profissional que atua com a área de saúde mental, saúde funcional, mas que não atua necessariamente com o movimento, tá? Um terapeuta ocupacional que atua na reabilitação cognitiva, ele não faz necessariamente só reabilitação cognitiva. Quando a gente fala em cognição, a gente está falando pelo menos em 6 grandes domínios, né, de acordo com o manual, com o DSM-5, né, que é um grande manual da psiquiatria. Então, a gente está falando em atenção geral, a gente está falando em funções executivas, em memória e aprendizagem, em habilidades e competências sociais, está falando em diversas outras funções, né, em capacidades percepto-motoras e linguagem, né, são esses 6 domínios principais. E o terapeuta ocupacional, quando atua com reabilitação cognitiva, ele também ele também faz intervenções que afetam direta ou indiretamente elementos emocionais, por exemplo, né, emocionais ou afetivos ou de humor e elementos relacionados ao comportamento de forma mais ampla. Então, quando a gente pensa em reabilitação neuropsicológica, ela é mais ampla que a reabilitação cognitiva, ela engloba a reabilitação cognitiva. E o terapeuta ocupacional, ele atua em todas as áreas da reabilitação neuropsicológica. Então, eu acho que é bem importante que os profissionais e acadêmicos da terapia ocupacional enxerguem que os terapeutas ocupacionais atuam diretamente com a neuropsicologia. Tá? E o que a gente chama, né, que é popularmente conhecido como reabilitação cognitiva, na verdade seria mais preciso se nós usássemos a expressão reabilitação neuropsicológica. Né? Então é importante que vocês pensem sobre isso. Esse artigo aqui já é velhinho, de 2012, mas é um grupo de profissionais que atuam na área de neuropsicologia, e aqui a gente tem psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, profissionais diversos, né, que atuam com neuropsicologia, falando que a neuropsicologia é uma ciência interdisciplinar, e isso é um consenso da comunidade brasileira. Né? E o que é a neuropsicologia, então? Ela, de forma bem simplificada, ela é a disciplina que se ocupa das relações entre o cérebro e as funções cognitivas, não necessariamente só as cognitivas, mas aqui para simplificar. Ou seja, funções cognitivas mais as suas bases neurobiológicas, ou, em outras palavras, né, as neurociências, considerando a estrutura e o funcionamento encefálico, mais a psicologia, né, a partir da organização das operações mentais e do comportamento de forma mais ampla. Quais são as funções neuropsicológicas, então?
basicamente são aquelas funções que a gente aprende, né, como sendo funções cognitivas, mais outras. Então, o que a gente pode incluir aqui? A atenção, a percepção e as gnosias, a orientação autopsíquica, temporal e espacial, a linguagem oral e escrita, a memória, a aprendizagem, as funções motoras e as praxias, o raciocínio, a capacidade de ter cálculos, as funções executivas, a gente pode colocar as emoções, a gente pode colocar os comportamentos de forma ampla. Então, nós temos várias funções neuropsicológicas e o terapeuta ocupacional atua diretamente ou indiretamente em todas essas funções. Então, é bastante importante que o terapeuta ocupacional se enxergue enquanto um profissional que atua com neuropsicologia, certo? Então, como é a característica desse profissional? Já que é uma área interdisciplinar, a gente tem conhecimento de diversas áreas, né? Então, diversos profissionais podem atuar com neuropsicologia. A gente tem aqui o psicólogo, o neurologista, psiquiatra, um linguista, um profissional que trabalha com inteligência artificial, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, profissionais da educação de forma geral, biólogos, filósofos, ou seja, nós temos uma gama gigantesca de profissionais que podem atuar com neuropsicologia. E o TO é um desses profissionais. Nós temos algumas entidades que representam a neuropsicologia. No Brasil, a gente tem a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que é o órgão principal de representação. Nós tínhamos o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento. Confesso que eu não sei como está a situação atual do Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento. E então, nos dois, no Brasil, a gente tem a Sociedade Latino-Americana de Neuropsicologia e também a Sociedade Neuropsicológica Internacional, né? São esses os principais órgãos de representação da neuropsicologia no mundo. E quando a gente fala, então, especificamente em neuropsicologia, comportamento, cognição, a gente precisa pensar que todos os animais, e lembrem, humanos são animais, então todos os animais, incluindo os humanos, eles precisam, ou seus objetivos são se adaptar ao ambiente. Lembrem lá do Charles Darwin, né? Então, como que começa? Esse organismo, né, essa pessoa, ela percebe o ambiente e ela precisa desempenhar alguma ação de acordo com o que está acontecendo no ambiente, né? Por exemplo, se eu estou com sede, eu preciso ir até a minha geladeira, por exemplo, pegar um copo d'água, né? E isso vale para todas as ações da nossa vida, né? Então, tudo começa pela percepção. Então, a gente percebe o ambiente, a gente compara o que está acontecendo no ambiente com as experiências anteriores que a gente já teve, né, para ver, bom, será que vale a pena eu fazer a mesma coisa que eu já fiz naquela outra experiência anterior? A partir disso, a gente pode prever desfechos, ou seja, daquela vez eu fiz desse jeito e não deu muito certo. Então, se eu fizer de outro jeito, pode ser que funcione melhor. Então, a partir dessa capacidade de previsão, a gente toma uma decisão. E essa decisão vai acabar em uma ação. Então, esse é o processo da ação, né, que é a base para o nosso funcionamento. Quando a gente fala em cognição, então aqui pensem, a gente tem aqui a percepção, a gente tem a memória e a gente tem previsão e decisão. Essas duas são o que nós chamamos de funções executivas. E a ação seria o comportamento de forma geral. Ou seja, aqui a gente basicamente resume as nossas capacidades cognitivas, né? Tem um caso que é clássico na neuropsicologia, que é o caso do paciente HM, que ele tinha epilepsia refratária ao tratamento farmacoterapêutico, ou seja, ele não respondia bem à medicação, e ele foi submetido, então, a uma cirurgia de remoção de duas regiões do cérebro, são os lobos temporais mediais, que é uma região onde está o hipocampo, né, que é uma das estruturas que participa dos processos de memória. Então, esse paciente, o paciente HM, ele, com o passar do tempo, ele se observou que ele não conseguia formar novas memórias. Ou seja, se percebeu que, se a gente tirou aquele pedaço do cérebro e ele não conseguiu mais formar novas memórias, aquele pedaço do cérebro é importante para formar memórias. Só que se viu também que alguns tipos de memória foram mantidos, né? Então, a partir do estudo do HM, se conseguiu dividir a memória ou as memórias em tipos diferentes. Então, a gente tem aquelas memórias declarativas, que são aquelas sobre as quais eu posso falar alguma coisa, eu posso explicar o que elas são, posso dar exemplos, e nós temos as memórias não declarativas, que são aquelas sobre as quais eu não posso falar. Então, as declarativas são as memórias de eventos ou de fatos, então memória episódica, memória semântica, e as memórias não declarativas, elas podem ser as memórias de procedimentos, né? Então, de habilidades ou de hábitos. Aqui nós temos as memórias motoras, podem ser as memórias de priming, que são aquelas evocadas por meio de dicas. E ainda nós temos os aprendizados associativos e não associativos. Por que eu trouxe isso?
para que a gente entenda que nós temos diferentes funções cognitivas e que elas, de alguma forma, elas se relacionam entre si. Elas são funções distintas, mas que apresentam uma relação bastante íntima entre elas. E quando a gente fala em reabilitação cognitiva, a gente precisa entender o funcionamento da memória, porque o que a gente faz nada mais é, ou melhor, o nosso trabalho se baseia nas capacidades que nós aprendemos como sendo de plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. E esse trabalho, os nossos trabalhos, então, na plasticidade, são o funcionamento da plasticidade, melhor dizendo, ele é muito semelhante ao funcionamento da memória. Então, nós temos uma primeira etapa de aquisição, que é quando uma pessoa ou um organismo entra em contato com uma informação pela primeira vez. Se essa informação for relevante para ele, ela pode ser consolidada, ou seja, armazenada nos substratos neurais, no cérebro, né, através desses circuitos neurais. E, se ela for importante, ela ainda vai ser mantida para que ela possa ser evocada ou acessada posteriormente. É uma visão muito simples, até simplista, da memória, mas ela é bastante útil, né, para a nossa compreensão. E a gente tem que a aquisição, ou a aquisição e a consolidação, consistiriam em processo de aprendizagem. Então, aqui envolve a mudança de comportamento. Ou seja, essa aqui é a base do nosso trabalho. A gente precisa entender que a gente está mudando o comportamento da pessoa, né? Independente da área em que a gente atua. Não interessa se eu estou trabalhando com reabilitação cognitiva, com reabilitação física, né, ou motora, não importa. Se eu estou mudando o hábito dessa pessoa, eu estou trabalhando com aprendizagem. Então, eu preciso entender minimamente o processo da memória. Tá? Aqui, um ponto importante. Quem nunca ouviu essa pergunta aqui? Né? Ou melhor, quem nunca ouviu assim, eu não gosto da neurologia. Eu não gosto da neuro porque na neuro a gente não vê resultado. Né? O paciente nunca melhora. E eu devolvo a esse comentário, eu faço uma pergunta. Né? Por que o paciente neurológico não melhora? Então, eu tenho duas hipóteses para explicar isso. Primeiro, a pessoa não está fazendo uma intervenção adequada, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a pessoa não está fazendo uma avaliação adequada. E isso também é bastante comum. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que tem diabetes insulino dependente, por exemplo, a gente não espera que essa pessoa deixe de usar a insulina, ou não é comum de se pensar, né, que essa pessoa vai deixar de usar insulina um dia. Uma pessoa que tem uma amputação, por exemplo, a gente não espera que ela vá voltar a andar da mesma forma sem uma prótese, né? Mas com o paciente ou com a pessoa que tem algum acometimento neurológico, a gente espera, né? As pessoas, em geral, o senso comum é esse. A pessoa teve lá um acidente vascular cerebral, teve um AVC. E aí ela perdeu, ou ela apresenta agora dificuldades de controle motor do membro superior direito, por exemplo. O que a gente faz? A gente faz intervenções terapêuticas distintas. O que os familiares, o que as pessoas em geral esperam? Que aquela pessoa volte a ter a funcionalidade que ela tinha anteriormente. E a gente sabe que isso, por mais que muitas vezes possa acontecer, não é sempre que isso acontece. Né? Então, a gente enxerga aquela pessoa que teve uma lesão neurológica ou que tem algum comprometimento neurológico de uma forma diferente das pessoas que têm comprometimentos em outros sistemas, como, por exemplo, o metabólico, uma pessoa com diabetes. Então, a gente avalia de jeitos diferentes. O que é uma melhora para essa pessoa? É melhorar a qualidade de vida, é melhorar a funcionalidade. Vai voltar a ser exatamente como essa pessoa era antes? Muito provavelmente não. Mas isso não significa que ela não tenha progresso. É importante que a gente enxergue assim. Então, de forma bem breve, o que eu preciso observar quando essa pessoa chega até mim? Primeiro, eu preciso observar a aparência dela, eu preciso observar a atividade psicomotora e o comportamento, a atitude frente ao examinador, a capacidade de comunicação dessa pessoa com o examinador, ou seja, a atividade verbal dessa pessoa, e também os sentimentos despertados por essa pessoa. Qual é a impressão que eu tenho, né, dessa pessoa? Então isso é bastante importante. Eu estou passando muito brevemente, porque eu solicitei que a Keila enviasse os slides para vocês, então vocês podem ir acompanhando, e tudo isso aqui está nos slides. E então, especificamente, tá, pessoal? Ou melhor, de forma mais ampla, quando eu falo em avaliação funcional, eu estou falando em avaliação de diversos sistemas, de diversas funções, né? Então, eu posso ter uma avaliação postural. A avaliação postural é uma avaliação funcional? Pode ser. Eu posso fazer uma avaliação aeróbico-metabólica, uma avaliação neuromotora geral, uma avaliação sensorial, uma avaliação cognitiva, uma avaliação afetivo-comportamental ou emocional, né? Uma avaliação ocupacional e diversos outros que vocês conseguirem lembrar.
todas elas são avaliações funcionais, ou podem ser pelo menos. Ou seja, a partir dessas avaliações a gente faz uma testagem que vai nos dizer qual é o grau de comprometimento a partir da condição neurológica que aquela pessoa tem, né? E quando eu vou avaliar especificamente funções mentais, é importante que a gente tenha em mente exatamente o que a gente está procurando, né? Várias pessoas, principalmente terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, me procuram com dificuldades para a realização da avaliação de funções mentais, né? Então, existe um material que vocês podem buscar na internet aí, se eu não estou enganado, dos professores Félix Kessler e Aristides Cordioli. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é deles, pessoal da URGS, de Porto Alegre, que eles resumem muito bem esse recurso mnemônico aqui, que é o casomia Pejupol. Muitas vezes a gente não sabe o que esperar de uma avaliação, então, se a gente não sabe o que esperar, a gente não vai conseguir fazer uma avaliação bem feita, né? Eu não sei como é o funcionamento normal da linguagem, por exemplo. Adianta eu avaliar uma pessoa, avaliar a linguagem de uma pessoa, se eu não sei o que é normal e o que é esperado e o que é disfuncional? Muito pouco, né? Então aqui eles fazem uma distinção entre dois grandes grupos de funções, que é o casomi e o apejukol. Casomi são a consciência, a atenção, a senso-percepção, a orientação, a memória e a inteligência. Tá? Eu reforço, esse material já foi disponibilizado, então se vocês não tiverem acesso a ele, peçam para aquela que ela encaminha para vocês. Esse é o primeiro grupo de funções. E o segundo grupo de funções é a afetividade, o pensamento, o juízo crítico, a conduta e a linguagem, certo? Então, nós temos esses dois grupos. Existe diferença entre esses dois grupos? Aqui eu vou falar muito brevemente sobre cada um deles e sobre como avaliar cada uma dessas funções. Então, especificamente em relação a essas funções do grupo casomi, ou seja, consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória e inteligência, essas funções elas tendem a estar comprometidas no que se chamava antes de síndromes cerebrais orgânicas, ou seja, lesões adquiridas, lesões neurológicas, né? Então, ou não necessariamente lesões, mas condições classicamente neurológicas. Então, os quadros de doença de Alzheimer, por exemplo, né? E essas outras funções aqui, as funções do grupo APJUPOL, que são a afetividade, o pensamento, o juízo crítico, a conduta e a linguagem, elas estariam mais comprometidas nas síndromes psicóticas e nos transtornos de humor. Mas não significa que eu não possa ter o comprometimento cruzado, né? Então, eu posso ter comprometimento em diversas funções aqui. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz, muito brevemente, um esquema de 3 itens de como avaliar cada uma dessas funções. É exaustivo, pessoal? Eu vou esgotar esse tópico? Claro que não. Eu pensei na minha prática profissional e coloquei, bom, quais seriam as 3 perguntas que eu acho mais importantes para avaliar, por exemplo, a consciência. Então, eu acho que perguntar se essa pessoa está alerta e lúcida, essa pessoa está sonolenta ou com raciocínio lento, e essa pessoa está confusa, são as 3 principais perguntas para avaliar a consciência. E eu fiz isso, pessoal, para cada uma das funções do grupo Casomi e para cada uma das funções do grupo APJUCOL, eu coloquei aqui 3 funções, 3 perguntas que eu julgo que são talvez as mais importantes ou boas perguntas para serem feitas. Como que eu costumava fazer isso? Eu dava aula para residência em psiquiatria. E eu, normalmente, na primeira aula, quando os residentes chegavam, eu solicitava que eles fossem ao encontro de algum paciente e que eles conversassem com esse paciente por 5 ou 10 minutos, sem nenhuma instrução adicional. E depois eu solicitava que esses residentes retornassem e a gente fazia uma avaliação dos estados mentais. Então, o que a gente fazia? Eu ia lá, pergunta, cada uma dessas perguntas. Bom, o avaliado está alerta e lúcido? Está sonolento? Está confuso? E aí o residente escrevia em uma frase como estava a consciência dessa pessoa, respondendo a cada uma dessas perguntas. Na Fabrício, sequência, fala, querido. Fabrício, vai já cair, mas a Indaiara vai mandar o mesmo link. Então, vai Tá falando, bom, porque às vezes o Zoom renova automaticamente, às vezes não. Mas aí é o tá mesmo bom, link, vocês entram de novo, tá bom, tá certo. bom? Tá bom, vou dar sequência então, tá? E aí você faz o mesmo para atenção, você faz o mesmo para cada uma das funções. Tá? A gente vai para cada uma das funções, escreve uma frase
e sobre como está. Né? Então, façam esse exercício com as pessoas que vocês acompanham, né? Com os assistidos que vocês assistem. Né? Então, façam essa avaliação. Avaliem o Casomi e depois o APJUCOL. Então, para atenção, uma frase respondendo as 3 perguntas. O avaliado é capaz de focar a atenção a estímulos pontuais, ele é capaz de manter a atenção e ele é capaz de desempenhar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. E vão lá e escrevam uma frase sobre a atenção. Em relação à senso-percepção, o avaliado apresenta ilusões ou alucinações. Lembrem, né, pessoal? Ilusão, ou melhor, alucinação tem caráter senso-perceptivo, né? Então é ver coisas, ouvir coisas, por exemplo. A segunda pergunta, né? O avaliado, ele é capaz de ver e ouvir adequadamente? O avaliado é capaz de sentir cheiros e discriminar odores? Então isso aqui é bastante importante porque pode ser um indicativo de processo degenerativo também, a perda do olfato. Certo? E aí vai lá e coloca em uma frase também como está aquela pessoa. Em relação à orientação, a pessoa sabe que dia é, que hora é, ou seja, está orientada no tempo, ela está orientada no espaço, né? Ela sabe onde ela está, ela consegue reconhecer a si mesma e a pessoas próximas, coloca em uma frase também. Em relação à memória, a pessoa consegue lembrar de eventos recentes, segunda, né? Ela consegue lembrar de eventos antigos e ela esquece de nomes de objetos ou cria falsas memórias. Então, coloca em uma frase também. Vejam bem, todas essas frases, todas essas perguntas, elas são úteis para diagnóstico, né? E também para se pensar no processo terapêutico, então, para um planejamento da reabilitação, né? Se a gente for pensar só nessas perguntas, a gente já tem um excelente material para reabilitação. E em relação à inteligência, o avaliado apresenta um vocabulário adequado para sua idade e escolaridade, ele apresenta boa capacidade de resolver problemas, e também ele tem boa capacidade de abstração, ou seja, ele consegue usar metáforas, provérbios, consegue pensar coisas, criar coisas, e aí coloca em uma frase também como é a inteligência dessa pessoa. No final, vocês vão ter um parágrafo super informativo. Se vocês responderem a cada uma dessas perguntas, façam esse exercício. Vocês vão ter um parágrafo super informativo, uma avaliação muito rica dessa pessoa. E aí vocês têm um parágrafo do casomi, né, que são aquelas funções que normalmente estão alteradas nas síndromes cerebrais orgânicas. Depois a gente tem o APJUCOL, né, que são aquelas funções que estão comumente comprometidas nas síndromes psicóticas e nos transtornos de humor. Então, mesma coisa, uma frase para cada uma das funções, né? Então, em relação à afetividade e ao humor, o avaliado apresenta algum traço de ansiedade, não significa que ele tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Mas ele apresenta aquele comportamento que a gente comumente chama de ansiedade. Segundo, essa pessoa apresenta algum traço de afeto ou humor deprimido, ou ainda, ela tem motivação para realizar o tratamento ou a avaliação. E por último, esse avaliado apresenta irritabilidade ou ainda uma labilidade, uma instabilidade afetiva ou emocional. Coloquem isso em uma frase também. Na sequência, sobre o pensamento, o avaliado ele apresenta pensamento lógico e de fácil compreensão, ou o fluxo de pensamento é rápido, médio, lento, ou ele é bloqueado. E por fim, existe a ideia de suicídio, homicídio ou agressão ou ainda delírio de alguma natureza? Lembrem, pessoal, alucinação tem a ver com percepção, certo? O delírio tem a ver com pensamento, aquela ideia, né? Que tem alguém me perseguindo, tá todo mundo contra mim, né? Então são coisas diferentes. Coloquem também em uma frase. Em relação ao juízo crítico, o avaliado ele apresenta uma visão realista de si mesmo, ele acha que está tão bem quanto ele está, ele acha que está tão mal quanto ele está. Essa pessoa ela é capaz de alguma forma de insight, ela consegue ter o clique, né? Ela se dá conta das coisas. E por fim, né, o avaliado ele é capaz de se portar de forma adequada em ocasiões sociais distintas. É uma pessoa que ela não tira a roupa em público, ela ri onde não deveria ou não poderia, né? Então, com normas sociais, tá? Que tem relação com o juízo crítico. Coloquem em uma frase também. Conduta, né? O avaliado já manifestou algum comportamento considerado inadequado, como, por exemplo, o da droga, de suicídio, sexual, jogos, etc. Ele apresenta agitação ou hipoatividade psicomotora, ou ainda ele tem algum tique ou alguma compulsão. É o que vocês conseguem ver, né, pessoal? É bastante simples. O avaliado é simples, mas não é fácil, né? O avaliado apresenta coordenação motora e equilíbrio adequados ou ainda alguma assimetria entre os hemicorpos, né, entre cada um dos lados do corpo. E, por fim, em relação à linguagem,
o avaliado compreende adequadamente o que o examinador fala. É importante também que a gente veja se essa pessoa é capaz de se expressar pela fala de forma adequada e também se ele possui a habilidade de leitura e de escrita, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que só com a conversa ou com uma avaliação informal, a gente não vai ter todas essas informações. Então, pessoal, só para finalizar o que eu estava falando anteriormente ali com a Keila, depois tem meus contatos, e caso vocês precisem de qualquer coisa, então estou sempre à disposição. A Keila sabe disso. Não tenho muitos pudores. Querem me mandar uma mensagem no WhatsApp, podem mandar. Eu vou deixar ali, tem o e-mail, tem o Face, tem o Instagram também. Podem me contatar pelas redes sociais, não tem problema nenhum. Tá? Retomando o que eu estava falando aqui, quando a gente faz, então, uma frasezinha super simples, uma frase para cada uma das funções, eu vou ter um documento em que vai ter uma avaliação da consciência, da atenção, da senso-percepção, da orientação, da memória, da inteligência, da afetividade, do pensamento, do juízo crítico da conduta e da linguagem. Ou seja, eu vou ter uma avaliação dos estados mentais de forma geral. Então, eu vou ter uma avaliação riquíssima, uma avaliação cognitiva e mais um pouco, né? Então, eu preciso de instrumentos para fazer uma avaliação neuropsicológica? De forma alguma. Eu não preciso de instrumentos para fazer uma avaliação bem feita. Tá? A avaliação mais legal que eu já fiz na minha vida foi uma avaliação de um menino que ele era candidato à cirurgia de remoção bilateral das amígdalas. Né? Lembrem, a amígdala é aquela estrutura cerebral que processa e está relacionada diretamente com emoções. E ele não aceitava nenhum instrumento formal. Então, a gente fez uma avaliação integralmente observacional com ele, uma avaliação ecológica. Né? Então, dá para fazer uma avaliação. Vocês têm um laudo, vocês têm um roteiro, tem um documento em que vocês registram o desempenho e o desenvolvimento daquela pessoa. Então, por si só, isso aqui já é fantástico. A gente recebe, infelizmente, a gente recebe laudos de baixíssima qualidade, de profissionais diversos, e eu sempre que eu posso, eu falo sobre esse Casomia Pejupol. Tem várias formas de se organizar as funções cognitivas, né, ou funções mentais, mas eu gosto dessa porque ela é bem didática e permite que a gente faça um documento simples sem usar qualquer instrumento. Então, lembrem, não sejam escravos dos instrumentos, né? Vocês conseguem fazer uma avaliação sem usar nenhum instrumento. Na sequência, então, pessoal, eu vou falar muito brevemente sobre alguns instrumentos que vocês podem usar na prática de vocês. Esse aqui é o mini exame do estado mental, que é comumente conhecido. Fabrício? Fabrício? Sumiu? Todo mundo bem, hein? Pronto, agora te achei de novo, mas tinha sumido. Não sei o que houve. Por um minutinho te sumiu. Tá, vou compartilhar aqui. Então, vamos lá. Tá bom. Eu acho que eu já tinha começado a falar sobre o mini mental, né? Quando caiu. Isso. Então, brevemente, eu já tinha começado com o mental, então eu imagino que a imensa maioria de vocês conhece. Quem não conhece, certamente vai conhecer. Ele é um instrumento de triagem, tá, pessoal? Ele não vai dar diagnóstico, a gente vai ter uma noção de como está o funcionamento cognitivo dessa pessoa. Esse instrumento ele é aplicado de forma super rápida, super fácil de aplicar. Vocês busquem na internet aí mini exame de saúde mental, ou mini mental, ou MEEM. Tem uma versão, uma versão da Telesaúde do Rio Grande do Sul, tem uma versão da URGS, da professora Márcia Chaves. Então, tem várias versões boas, tá, para a gente usar. E esse mini mental, então, ele é muito rápido de aplicar. Em 5 minutos a gente consegue fazer ele. E ele avalia, de forma geral, orientação, memória imediata, né, de curto prazo, atenção e cálculo, a recordação, né, a evocação, a linguagem, e as capacidades de visoconstrução, né? Então, é uma habilidade à parte. A gente tem uma pontuação de 30. Quanto maior a pontuação da pessoa, mais preservado ou melhor é o estado cognitivo dela, né? É a capacidade cognitiva dela, de forma geral. E a gente tem alguns pontos de corte, ou seja, uma pessoa que fez menos de 23 pontos tem um indicativo de que apresenta algum prejuízo cognitivo. Lembrem sempre, nós temos 2 fatores que são muito importantes para o desempenho cognitivo, que é a idade e a escolaridade.
né, de forma geral, considerando adultos, de adulto para frente, adultos e idosos, quanto maior a idade, menor o desempenho cognitivo. E em relação à escolaridade, quanto maior a escolaridade, maior a capacidade cognitiva também. Então, a gente tem que levar em consideração sempre, então nós temos cortes diferentes, né? Então, é importante que vocês busquem as normas sempre para verem direitinho qual é o ponto de corte. Menos de 23 é um indicativo de prejuízo cognitivo para pessoas com baixa escolaridade. Menos de 27 é um indicativo de prejuízo cognitivo para pessoas com alta escolaridade. Então, vejam as normas, sempre. Além do Minimento, pessoal, nós temos o MOCA, que é a avaliação cognitiva de Montreal, né? A gente tem uma versão brasileira, vocês podem buscar no Google, eles também são de domínio aberto, as pessoas podem usar, não é de uso restrito, né? Então a gente tem aqui, é um instrumento que ele avalia capacidade visoespacial, né, ou de funções executivas, capacidade de nomeação, de memória, de atenção, de linguagem, de abstração, de evocação tardia, né, que é a memória, e ainda de orientação. Também são 30 pontos. Ele é bastante semelhante ao Mini-Mental em alguns aspectos. E ele é mais sensível àqueles comprometimentos que estão presentes no envelhecimento e não são ainda uma demência, né, ou um transtorno neurocognitivo maior. Então, quando a gente tem, por exemplo, o antigo comprometimento cognitivo leve, né, ou que hoje é transtorno neurocognitivo leve, esse instrumento, o MOCA, ele já é sensível a esses comprometimentos leves. O Mini-Mental nem sempre. Tá? Então, eles têm os seus prós e seus contras. Busquem lá, como é um tempo muito curto que a gente tem aqui, então não vai dar para explicar em muitos detalhes, porque o que eu queria falar não é especificamente sobre cada um desses instrumentos, né? Sobre cada um desses. Eu gostaria de citar, porque a gente não tem como explorar cada um. Então, se vocês tiverem dúvidas específicas em relação aos instrumentos, me manda uma mensagem depois que a gente conversa sem problema algum, tá? Sempre, pessoal, é muito importante que seja avaliado o estado emocional do paciente. Então, aqui, eu vou avaliar a cognição, por que eu preciso avaliar a depressão? Porque a gente sabe que em casos de depressão maior, a gente tende a ter um prejuízo cognitivo. Tá? Uma pessoa com depressão tende a apresentar um desempenho cognitivo pior que quando ela não tem depressão. Tá? Então, avaliem sempre, e um instrumento que a gente tem para fazer essa avaliação são as escalas de Hamilton. Tá? Elas também são de uso comum. Lembrem, escalas de Beck, elas são de uso privativo do psicólogo. Tá? Então, cuidem para quando vocês forem escolher o instrumento que vocês usem escala de Hamilton ou outro que seja de uso compartilhado. Tá? A escala de Hamilton a gente tem tanto para depressão quanto para ansiedade, as duas são bastante utilizadas e vale a pena que vocês incluam esse instrumento também na avaliação de vocês. Para idosos, especificamente, a gente tem a escala geriátrica de depressão, que é a GDS. Né? Tem vários tipos de GDS. Tem GDS com 1 item, com 15 itens, com 30 itens, e deve ter outras também. Eu não recordo, mas deve ter outras. A mais utilizada é a GDS-15, né, que tem 15 itens. Faz perguntas diretas para o idoso, como você está satisfeito com a sua vida, e ele vai dizer sim ou não. Então, se ele está satisfeito, a gente marca aqui no 0, sim. Se ele não está, a gente marca aqui no 1. E ao final, a gente soma a pontuação dessa pessoa. Com sua vida, não. Então, se ele está dessa pessoa. A gente tem aí a partir de 7 ou 8 pontos é indicativo de depressão maior. Né? Então, é importante que vocês eliminem a possibilidade diagnóstica de depressão maior, porque os quadros emocionais, eles influenciam diretamente nas capacidades cognitivas e são uma das grandes dificuldades que a gente tem na clínica da reabilitação cognitiva, porque muitas vezes os quadros acompanhados de prejuízos afetivos ou emocionais, né, depressão ou ansiedade. Então, é difícil dissociar uma coisa da outra, mas é importante que a gente enxergue o que está vindo primeiro, né, quando possível, é claro. E aqui especificamente em relação às avaliações para terapeutas ocupacionais, tá, pessoal? Aqui é tanto para avaliação de desempenho cognitivo quanto para avaliação de desempenho ocupacional. Eu gostaria de falar brevemente sobre a questão de avaliação no Brasil. Tá? A gente não tem avaliação. No Brasil, só existe uma profissão que tem instrumentos que são restritos a ela. Então, é só a profissão de psicologia, só o psicólogo que tem alguns testes que, de fato, de acordo com a legislação brasileira, que só
psicólogos podem utilizar. Tá? Então, se vocês quiserem utilizar algum instrumento, por exemplo, que é da fisioterapia, a fisioterapia usa, é próprio da fisioterapia, ou é próprio da fonoaudiologia, não tem problema, pessoal. Vocês podem utilizar porque, como eu falei, só psicólogos que têm a restrição, que podem usar com exclusividade alguns instrumentos, tá? Então, eu botei aqui uma dica para vocês, sempre que vocês forem utilizar, deixa eu ver aqui, sempre que vocês forem utilizar algum instrumento, pessoal, que seja um instrumento que parece psicológico, né, que mensura alguma função psíquica, busquem aqui, ó, SATEPSI. Aí vocês vão ter esse site aqui, ó, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. É um site do Conselho Federal de Psicologia. Vocês cliquem aqui, vocês conseguem ver aqui, ó, os testes que o psicólogo pode usar. Testes psicológicos, tem umas orientações bem importantes aqui, vocês leem. Testes favoráveis, então testes psicológicos favoráveis. Aí vocês cliquem aqui, pesquisar, vai mostrar todos os testes que estão à disposição hoje. E vocês veem, se está aqui nos testes que são exclusivos do psicólogo, vocês não podem usar, tá? A terapeuta ocupacional não pode usar. Mas a imensa maioria dos testes não está aqui. Então, a gente, por mais bastante teste aqui, né? Aí o terapeuta ocupacional pode se beneficiar desses testes também, tá bom? Agora, especificamente em relação a testes de interesse direto da terapia ocupacional. A gente tem o COPM, mais uma vez, né, para caso alguém não estivesse anteriormente, a Keila tem acesso a esses materiais aqui, tá à disposição, tudo isso aqui também, vocês podem buscar depois, peçam para ela, tá, caso vocês não tenham acessado ainda. Então, em relação ao COPM, ele é um teste que investiga desempenho ocupacional, né, ele é centrado na perspectiva do cliente, do paciente, do assistido, e ele é bastante simples de ser aplicado, e em torno de 30 minutos a gente consegue aplicar ele, né. A gente tem ainda a AMPS, que exige um curso, né, e ela se baseia em 16 atividades de vida diária. Tem o A1, que ele é um teste observacional, né, então ele é qualitativo, ele é bastante interessante também. Tem o KELS. Eu imagino que vários desses testes vocês já aprenderam na faculdade. Então, o KELS ele também é bastante simples, ele é observacional, tem 3 áreas de AVDs, né, que é o autocuidado, a produtividade e o lazer. Bastante interessante esse instrumento também. Tem a ACL, tem o SOTOF, e o mais conhecido, eu posso estar falando alguma coisa que não é precisa, mas eu acredito que o mais conhecido seja o LOTCA, ou LOTCA, como a gente costuma chamar, né? A versão atual dele, que tem sido usada, eu acho que é o D, né? É o DLOTCA, que ela é uma avaliação bastante completa, bastante rica, né? Uma avaliação de componentes cognitivos das atividades de vida diária. Então, ele foi desenvolvido por terapeutas ocupacionais, pensando na avaliação ocupacional especificamente, né? Então, ele é um instrumento excelente, ele é muito bom. Ele é um instrumento que ele faz uma avaliação neuropsicológica ampla, mas voltada para a ocupação, né? Então, ele é um instrumento que não tem capacidades psicométricas, ou seja, ele não é um instrumento que avalia tão bem ou de forma tão aprofundada as funções por si só, né? Então, ele não vai dizer exatamente qual é o grau de prejuízo da memória, qual é o grau de prejuízo da atenção, mas, então, nesse caso, uma avaliação neuropsicológica clássica ou convencional seria mais interessante, né? Se nosso objetivo é ver especificamente como está a função. Agora, se o objetivo é ver como aquela função ou como o prejuízo naquela função está afetando o prejuízo, está afetando o desempenho ocupacional, aí o LOTCA ele é mais interessante. Então, ele pode ser um bom começo ou pode ser um bom final, né? Então, como eu falei, se eu quero ver a função por si só, é mais interessante uma avaliação neuropsicológica padrão. Se eu quero ver como o prejuízo na função está afetando o desempenho ocupacional, é mais interessante o LOTCA, certo? E quando a gente fala, então, em reabilitação cognitiva, a gente sempre precisa pensar no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, né, o DSM-5. Esse manual ele é utilizado por todos os profissionais que trabalham com saúde mental e ele traz diversas categorias diagnósticas, né, ou possibilidades de grupos de diagnósticos, né? É importante que a gente
enquanto profissional que trabalha com reab cognitiva, que a gente tenha em mente alguns critérios diagnósticos. Então, por exemplo, a gente precisa saber como é feito o diagnóstico de transtorno depressivo maior. Tá? Então, aqui, a gente precisa de 5 ou mais das seguintes manifestações, com uma duração de pelo menos 2 semanas. Quais são essas manifestações? Humor deprimido, diminuição do interesse ou prazer, perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou ainda indecisão, e pensamentos recorrentes de morte. Tá, pessoal? Então, busquem lá no DSM, deem uma olhada, mas lembrem, para diagnóstico de depressão eu preciso de pelo menos 5 desses sintomas e pelo menos um deles tem que ser ou humor deprimido ou diminuição do interesse ou do prazer nas coisas, nas atividades. E por pelo menos 2 semanas. Então, lembrem sempre, eu preciso eliminar a possibilidade diagnóstica de depressão. Né? Porque se uma pessoa está com prejuízo cognitivo em decorrência de uma depressão, né, de um transtorno depressivo maior, eu vou perder muito tempo trabalhando funções cognitivas especificamente, e essa pessoa não vai ter uma resposta tão boa quanto se eu fizesse uma intervenção voltada para os aspectos emocionais dela. Né? Então, é importante que a gente faça esse diagnóstico diferencial. Na dúvida, encaminha para um profissional especializado, isso é bem importante. Outro transtorno, transtornos neurocognitivos maiores. O que é isso, pessoal? É um nome chique para demência, tá? Então, o que a gente precisa para pensar em transtorno neurocognitivo maior? Essa pessoa ela tem um declínio em um ou mais dos domínios cognitivos, aqueles 6 que eu falei anteriormente. Então, atenção complexa, função executiva, aprendizagem em memória, linguagem, percepto motor ou cognição social. Então, pode ser tanto pela preocupação do próprio indivíduo, quanto de um informante, tá? De um familiar. Ou se o clínico perceber que ele também está com esse prejuízo, a gente também pode considerar esse transtorno, certo? E é importante que esse declínio cognitivo causa um prejuízo no desempenho cognitivo. Né? Então, de preferência documentado por testes neuropsicológicos padronizados, ou seja, é muito importante uma avaliação neuropsicológica. Ah, mas o terapeuta ocupacional faz avaliação neuropsicológica? Claro, não utiliza os testes que são específicos do psicólogo, mas ele pode fazer a avaliação neuropsicológica utilizando outros instrumentos ou de outras formas. Tá? Então, é bem importante que vocês entendam que a neuropsicologia é uma área de atuação interdisciplinar, mas que ela não dá nenhum direito a mais para nenhuma das profissões. Né? Por exemplo, um psicólogo que é especializado em neuropsicologia não pode tratar diretamente AVDs, IVDs, ou a atividade da prática, enfim, que são instrumento de atuação, são objeto, né, de atuação do terapeuta ocupacional. Então, nenhum profissional pode entrar na área do colega, mas ela é uma área interdisciplinar, então tem muita coisa que é comum, certo? Então é importante que a gente saiba também os critérios para transtorno neurocognitivo maior. Aí nós temos as particularidades. Aqui, por exemplo, nós temos um dos subtipos do transtorno neurocognitivo maior, é o transtorno neurocognitivo maior devido à doença de Alzheimer. Né? Então, tem um surgimento insidioso, tem uma progressão gradual e a gente observa um declínio na memória e na aprendizagem. Tá? Então, de forma muito simples, pelo menos esse material aqui, como eu falei, está disponível, está à disposição para vocês. Vocês precisariam saber, é super importante que vocês saibam discernir, né? Separar uma coisa da outra, né? Fazer o diagnóstico diferencial. Como diferenciar, então, um episódio depressivo maior de uma doença de Alzheimer, né? Em relação à depressão, ela começa de forma mais aguda, né? Então, ela começa de forma mais abrupta, enquanto na doença de Alzheimer a progressão ainda é mais lenta, né? Em relação à memória, a pessoa, no caso da depressão, a pessoa acha que está pior do que realmente está. No caso da doença de Alzheimer, a pessoa tende a achar que está melhor do que realmente está, né? Em termos de capacidades funcionais, por exemplo. E na depressão, quando a gente exige mais da pessoa, ela tende a desistir da atividade. E no caso da doença de Alzheimer, quando a gente exige mais dela, ela tende a se manter igualmente engajada na atividade. Tá? Em relação a outro ponto que eu achei bem importante é a gente saber que existem demências ou transtornos neurocognitivos diferentes e a gente pode classificar eles de formas diferentes. Né? Então, aqui a gente tem o CCL, é o comprometimento cognitivo leve, né? O antigo comprometimento cognitivo leve, que hoje é o
transtorno neurocognitivo leve. Uh, Nós temos os transtornos neurocognitivos leves, que afetam a memória, e aqueles que não afetam a memória. Então, se afeta só a memória, eu posso pensar em doença de Alzheimer. Se afeta a memória mais outras funções, eu posso pensar em doença de Alzheimer ou a chamada demência vascular. Se não tem comprometimento da memória e compromete só uma das funções, ou seja, só funções executivas ou só a linguagem, eu posso pensar em demência frontotemporal ou demência semântica. E se afeta mais de um domínio, né, linguagem e outras funções, eu posso pensar em demência por corpus de Levy ou demência vascular ou outras. Né? Então, quem vai trabalhar com reabilitação cognitiva precisa conhecer de forma mais aprofundada o diagnóstico, né? Porque muitas vezes o diagnóstico que vem, ele não é preciso. E a gente sabe disso, né? Porque o profissional médico, por exemplo, que vai fazer um diagnóstico, ele não tem muitas vezes tempo suficiente de contato com esse paciente. Então, ele pode dar um diagnóstico, por exemplo, de doença de Alzheimer e depois durante o acompanhamento, a gente começa a suspeitar de demência vascular, por exemplo. Né? Então, é importante que a gente tenha noção, porque para a reabilitação, em geral, o tratamento ele vai envolver memória, né, na reabilitação cognitiva, mas a gente pode focar em outras funções. Então, o foco em funções executivas ele é bastante importante também. Então, a gente pode fazer tratamentos diferentes de acordo com a manifestação que se dá para a gente, né? Então, no nosso caso, como o foco é funcional, então, esse nome bonito aqui, quem vai dizer o que é o médico. Mas no nosso caso, a gente fica aqui, ó. A gente busca os comprometimentos funcionais. E a partir desses comprometimentos funcionais, a gente planeja a nossa intervenção. E eu volto naquela pergunta que eu fiz anteriormente. Por que o paciente neurológico não melhora, né? Então, por uma intervenção inadequada ou por uma avaliação inadequada. Então, como que eu planejo um objetivo de reabilitação? Eu preciso definir as metas. E essa meta ela precisa ser o que a gente chama de SMART, que é esperto em inglês, né? Ela não pode ser, o objetivo da nossa terapia não pode ser algo muito aberto. A gente não pode pensar em ficar com essa pessoa, acompanhando essa pessoa para sempre, né? Então, assistindo ela por tempo indeterminado. Então, as nossas metas elas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e que tenham um limite de tempo. Né? Eu preciso alcançar isso em 2 meses, 3 meses. E como que eu sei disso? A partir do estudo de artigos científicos, de pesquisas. Né? Eu não vou poder entrar em muitos detalhes, porque já estou estourando o tempo de novo, eu acho. Eu gostaria de falar sobre um plano de reabilitação. A gente precisa sempre, pessoal, pensar assim, dividir problema, limitação, meta, hipótese explicativa, estratégia de intervenção, resultado e próximo passo. Então, por exemplo, aqui não está um exemplo de cognitivo, está um exemplo de motor, mas vale para todas as reabilitações e para a educação também vale. Então, qual é o problema? A pessoa tem uma dificuldade em virar a direção do carro, o objetivo final dela é voltar a dirigir, por exemplo. Ela está com dificuldade, então eu ponho ela no carro e eu avalio como é o desempenho dela na direção. Então, eu observo que ela está com dificuldade em virar a direção para a direita, ou seja, ela não consegue encaixar a mão esquerda. Qual é o meu objetivo, então, com a minha intervenção? Virar a direção para a direita, encaixando a mão. Qual é a hipótese explicativa? Por que eu acho que ela não está conseguindo encaixar a mão na direção? Talvez seja falta de coordenação motora do membro superior esquerdo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um treino de coordenação motora do membro superior esquerdo com cones, por exemplo. Pessoal, vejam bem, isso aqui é um exemplo, tá? Eu sei que é muito pobre, eu sei que a gente pode fazer muito mais, mas isso aqui é só uma ilustração. Aí eu fiz a minha intervenção, volto para o carro e testo novamente essa pessoa. Qual foi o resultado? Não foi efetivo. Ela continua com dificuldade para virar a direção para a direita. Qual é o próximo passo? Eu posso pensar em outra hipótese, né? Ela não tem supinação suficiente. Então, a gente tem esse planejamento deve ser refeito. Então, está com a mesma dificuldade, ela não consegue virar a direção para. O objetivo dela é virar a direção para a direita. Ela não tem supinação, ela tem uma supinação insuficiente do antebraço esquerdo. Então, eu alongo pronadores, eu fortaleço os supinadores. E aí, ela vai, na volta, né, quando eu vou para o carro de novo, ela consegue encaixar a mão na direção. Então, o próximo passo, trabalhar a força para virar a direção. Certo? Pessoal, não sei se vocês estão escutando aqui. Agora são 8 horas aqui. A gente tem todos os dias às 20 horas. A gente tem os 2 minutos de aplauso para os profissionais que estão na linha de frente, né, nos hospitais, no combate à Covid. Então, eu gostaria de deixar minha homenagem também, meu agradecimento a todos os profissionais que estão na linha de frente, né, que apesar das irresponsabilidades governamentais que a gente tem observado no Brasil, os profissionais estão fazendo um milagre, né? Então, parabéns e obrigado, né,
por essa, enfim, por essa força de vontade, né? Eu acho que dá para, que é o que se destaca, né? Então, retomando então aqui o plano de reabilitação, a gente pode pensar também em relação às habilidades sociais, em relação à conversa, né? Em relação à memória, a gente pode pensar em diversas funções, depois vocês podem acompanhar aqui. E, deixa eu só, em relação à ocupação, aqui tem uma sistemática da reabilitação, eu acho que eu deixei só para deixar registrado para vocês terem, para consultar, né, o fluxograma nos serviços de reabilitação e menção às abordagens. A gente pode ter uma abordagem remediativa, né, que envolve o treino cognitivo, que busca recuperar a função que está comprometida. A gente pode ter uma abordagem adaptativa ou compensatória, que busca compensar, né, manter a qualidade de vida, mesmo sem aquela função, né, utilizando outras funções que compensem aquela função que está comprometida. E existe ainda a abordagem mista. Certo, pessoal? Então, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, agradeço o convite. Aqui estão os meus contatos. Se vocês precisarem de qualquer coisa, disposição, podem me mandar mensagem no WhatsApp, não tem problema, tá? Esse é o meu número do Brasil, eu uso ele só para o WhatsApp, também, me ligar ou mandar SMS, mas fiquem bem à vontade. Eu espero que, por mais que eu não tenha focado nos instrumentos, né, eu acho que eu trouxe elementos importantes da prática da reabilitação cognitiva, que são dúvidas que chegam como dúvidas frequentes para mim, como eu falei anteriormente, nas supervisões. Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha colaborado um pouquinho com a formação ou com a prática profissional de vocês. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. E agora, eu não sei se a gente encerra e abre outra, não sei se dá para fazer isso, ou se tem que encerrar Vamos agora de vez, mas eu estou à abrir. disposição para perguntas. Tá, já ia te dizer, vamos fazer assim. Já tem a professora Rosane, que está aí pertinho de ti, que quer fazer uma pergunta. Então, a gente vai fazer assim, gente. Quem está acostumado aqui comigo e meus convidados sabe que se cai o Zoom, a gente chama de novo. E sem palavras, né? Para te agradecer sempre, né, Fabrício? Porque a importância do que tu fala para a terapia ocupacional, com esse teu jeito de falar, também apaixonado pela TO, sempre valorizando a inserção do profissional de TO na neuropsicologia, para a gente isso é muito importante, né? E meninas alunas, nós vamos conversar depois, claro que eu convidei o Fabrício para instigar vocês ao desejo de gostar dessa área, de querer aprender mais dessa área. Quanto às avaliações, é bem isso que ele disse. No caso das meninas estagiárias que estão aqui, elas sabem que na clínica a gente escolhe a avaliação de acordo com o local, com o público também, porque como a gente tem ambulatório, que às vezes a gente tem que correr, como está no hospital, já é outro procedimento, mas a importância de conhecer todo esse material do Fabrício e saber que ele passou, né? E saber que a gente está inserido, né, nessa equipe que faz avaliação e está inserido também com a condição de reabilitação neuropsicológica. Isso é muito importante. Ouvir de ti foi ótimo, porque é diferente do terapeuta ocupacional dizendo, né? Então, vamos passar aí a palavra para a professora Rosane Massal, que está aí na França. Rosane, abre teu microfone e te apresenta rapidinho aí para eles e faz a pergunta. Vocês estão escutando? Sim. Sim. Antes de tudo, Fabrício Dutra, muito obrigada por esse tempo. Fiquei muito feliz, corri entre videoconferências para escutar você e estou muito contente. A segunda coisa, eu peguei algumas notas aqui em relação à neuropsicologia e à terapia ocupacional. Nós estamos, eu acho que está aqui na França, se eu compreendi bem, em Grenoble. Eu estou na Universidade de Paris 12 e a gente está trabalhando muito em interseção à neuropsicologia, mas dizendo as neurociências. Alô? Vocês estão me escutando? Estamos te ouvindo, sim, Rosane. Pode continuar. Eu não estou vendo nada, só estou vendo um negocinho azul aqui na minha frente. Bom, então, a neurociência e a terapia ocupacional. A neurociência com a psicologia. Você falou de algumas coisas, alguns testes que são para psicólogos, completamente de acordo. Agora, nós aqui, a gente conversa depois, Fabrício, mas nós aqui temos
a nossa Associação Nacional de Ergoterapeutas, né, que você sabe que aqui na França a gente chama ergoterapia, nós podemos fazer os testes se nós tivermos a especialização de 180 horas nesses testes. Uma pergunta que eu queria fazer, não é uma pergunta, é uma reflexão. O que você falou de depressão, de quando a gente faz o teste, de levar em conta o estado da pessoa que está na frente da gente. Eu tenho achado, isso aqui é meu, Fabrício, a gente não vai conversar, Deus vai permitir, numa hora calma, sem estar na frente de todo mundo, mas ou está também, porque eu amo todas as pessoas e quanto mais partilhar, melhor. Mas existe, no meu ver, a meu ver, um abuso, e eu acho que você quis dizer isso, mas você não disse assim. Nós estamos testando pessoas que não têm condições de responder a esses testes, e nós estamos diagnosticando ou pré-diagnosticando, porque nós, terapeutas ocupacionais, aqui na França, a gente pré-diagnostica. Então, como é que eu posso avaliar um autista a alto nível se ele está num estado de estresse tal, no momento T ou num tempo T? Então, ou se ele está com depressão e ele está tomando remédio, que o pensamento dele está ralentio, desculpa a expressão em francês, está lento. Então, todas essas coisas estão me preocupando. Eu vou dar um exemplo muito besta, mas é o que acontece. Os médicos, para saberem a orientação espaço-temporal de pessoas idosas ou de pessoas que chegam nas urgências, isso já me bati muito, eles perguntam qual dia da semana você está. Você acha que eles sabem? Às vezes nem eu sei, por conta de tanta coisa. O sábado e o domingo, a sexta de noite eu sei, porque eu sei, mas os outros eu não sei, dependendo do dia, Fabrício. E outra que eu acho também tem a coisa, você deve ter visto, se você está em Grenoble, 103 menos 7, faz quanto? Para uma pessoa que está chegando numa urgência, e quando ele não sabe dizer 103 menos 7 faz quanto? E se ele responde bom, a gente ainda continua. E menos 7 faz quanto? E menos 7 faz quanto? E depois diz, não tem conhecimento. Na minha cabeça não é nenhuma visão holística. E eu acho que a terapia ocupacional, a neuropsicologia e todos os outros profissionais, nós deveríamos pensar e refletir sobre como nós estamos avaliando nossos pacientes ou as pessoas que vêm e nos fazem confiança. Eu queria agradecer você, porque eu encontrei muita coisa linda nessa hora que passei escutando você, como encontrei muita coisa linda no que vi a Kayla falar ontem, e acho que a gente tem que pensar sobre isso. Como nós estamos avaliando? Todos os testes que você usou, que você usa, são testes muito bons. A gente tem só que saber a hora. Não sei mais falar muito, tem 3 línguas na minha cabeça. Alô? Eu queria só dizer para fechar, porque eu sei que ninguém tem mais tempo, mas eu só queria só dizer, eu tenho um cabedal de testes onde a gente até pode pré-diagnosticar uma pessoa autista alto potencial, alto nível, como a gente diz, né? Alto potencial. Ou um esquizofrênico que não está em crise, e não na hora que ele está numa crise que ele não sabe responder. Então, isso é importante, mas eu coloco tudo isso à disposição. Queria que a gente trocasse ideias, talvez a gente marcasse uma online, uma live, né? Todos juntos, talvez para trocar ideias. Eu me coloco inteiramente à disposição. E para terminar, já muito fica o convite, obrigada, professora Rosana. muito obrigada, Fabrício, muito obrigada, Kayla, por ter me convidado para assistir.
E nós estamos muito longe não, viu, Fabrício? Porque entre Paris e Grenoble, eu não sei se vocês estão confinados aí, nós estamos aqui, mas, Sim, sim, aqui a gente está também. está melhor, nós já vamos sair no dia 11 de maio, né? É, Acho que você é, aí também, né? isso, Então, isso. nós, nós, nós vamos ainda se falar e eu ando preocupada, adorei você falar nesse tipo de pessoas com fragilidade, como as pessoas com mais idade, as grandes pessoas, como eu falo, com grande G, né? Que para mim não tem mais idoso, é com grande G. E eu estava falando para a Kayla hoje, eu falei, ri com ela com essa história de grande G, e também e tem o grande outro, e tem o grande G, né? Por que não? E também as pessoas que têm essa fragmentação no inconsciente, mas que na hora que eles podem se juntar, eles são melhores do que muitos entre nós, que somos um só, entre aspas, né? Que nem todos somos um só. Então, parabéns, parabéns e parabéns. Tudo de bom. Obrigada, Rosane. Fala aí, Fabrício. Eu acho que ele saiu, não? Ah, eu queria... Não, tô aqui ainda. Eu gostaria de agradecer as palavras e eu concordo completamente, assim, eu sempre faço muita questão de falar que a avaliação, ela não precisa de instrumento, né? O Não, principal fator para exato, uma avaliação bem exato, sucedida é o bom senso, exato, né? É o exato, raciocínio exato. clínico. Exato. Se eu posso dar só um exemplozinho, eu tenho um colega neuropsicólogo que ele recebe, e eu já disse para ele, e eu disse porque eu digo o que eu penso, eu sou uma pessoa muito inteira, acredito ser e espero ser. Ele fazia vais com pessoas autistas. Eu disse, meu Deus, tu quer chegar onde? E ele disse, mas não, Rosane, tem que se fazer. Aí eu só queria dizer que nós, Fabrício, você psicólogo, neuropsicólogo, nós, terapeutas ocupacionais, todos os fisioterapeutas, todos os terapeutas, porque eu chamo terapeuta, todo mundo que vai numa relação com o outro. A gente tem que ter responsabilidade no que a gente faz. É só isso. 1000 vezes obrigada. Espero te encontrar, tá bom? Ah, com certeza. Muito obrigada, Kayla. E Obrigada a abraços, você. abraços a todos os colegas, amigos, alunos e ex-alunos e todos. Sim. Sim, deixa eu ver se a Keila está, mas está aqui ainda a Yara. A Keila deve estar entrando. Eu sou a professora Mônica Costa. Pronto, Mônica, a minha formação veio da Unifor, no Brasil, na mesma universidade da Keila. Uhum. É interessante, viu, Fabrício? Gostei muito da tua fala. Obrigada. Alguma das inquietações da Keila, estou falando. Peguei Pode teu falar. lugar. Fico Mas assim, feliz, adoro. eu só fiz me colocar no papel de estagiária, porque não sabe, né? Eu era estagiária da Keila. Ah, não, estão me chamando de velha. Eu fui estagiária da Keila. Mas estava aqui agradecendo o Fabrício por ter tocado em assunto tão que às vezes é um bocado delicado, Fabrício, que tocaste principalmente no componente das avaliações, o qual a Rosane tocou também em assuntos bem particulares. Quando eu vejo a Rosane falar, eu acho que como aqui tem alunos e a gente também aqui com papel de professor, eu me orgulho e fiquei aqui emocionada e feliz e aí eu encontrei um diferencial na minha formação e talvez daquela também. Eu acho que eu tive a sorte de ser formada por professores maravilhosos. E o fato de ver a Rosane Marçal falando em pessoas numa visão holística, e é isso que eu acredito, e é isso que eu tento passar aqui para os meus alunos, eu digo assim, estou no bom caminho. Eu acho que é isso também. Eu vi aqui o Fabrício em relação às avaliações. Concordo plenamente com o que a Rosane
falou, será que a gente não está avaliando demais? Isso também fez me aqui questionar, uma vez que a gente também, dentro do processo da terapia ocupacional, baseado na OTA, em que a gente tem que fazer um processo de avaliação, de intervenção, fazer objetivos, depois resultados, muito semelhantes do quadro que você apresentou. Fiquei também aqui a questionar, e tenho talvez a mesma configuração e o mesmo pensamento da Rosane. É assim, a avaliação, aplicar mocas, mini-mental, aplicar moca e mini-mental junto, né? E às vezes é tão... A Rosane falou numa palavra, eu sou da área do G, como ela falou aqui, eu até anotei o grande G, o grande G, o G aqui em português. Gostei muito do nome que ela deu à pessoa idosa, né, em relação ao grande G, e é verdade. Isso para dizer que o que estou aqui, fiquei um bocado confusa também, mas você também tocou bem nesse assunto. O que o psicólogo pode avaliar, né? E o que a gente não pode avaliar. Por exemplo, o MOCA é o psicólogo, é o terapeuta ocupacional, deve-se ter realmente uma formação específica, porque no Lótica G, o Lótica, como você apresentou, o último instrumento, o Lótica G, ele é para avaliação do desempenho ocupacional. E o psicólogo pode aplicar, ou é só... Aí depois eu vou para o cunho investigativo. Quando eu estou fazendo investigação, eu utilizo o MOCA, utilizo o Lótica G, utilizo até a parte de avaliação nutricional, se for preciso, para medir aqui, para avaliar a sarcopenia, Fabrício. Por isso, afinal, eu vou pegar só nesse instrumento, MOCA, o Montreal, psicólogo ou TO, ou qualquer pessoa pode avaliar utilizando o MOCA. Perfeito. Os instrumentos que eu comentei, que eu falei sobre eles ali, o Minimental, o MOCA, as escalas de Hamilton, são uso compartilhado, então não tem uma restrição, não é privativo do psicólogo. Como eu comentei, assim, no Brasil, o que a gente tem hoje é uma legislação específica para avaliações dos psicólogos, né? Então, até onde eu tenho conhecimento, né, o único instrumento que são próprios da sua profissão é o Conselho de Psicologia, né? Então, a gente não tem, em outros conselhos profissionais, instrumentos de avaliação que são específicos, né? Exceto os exames complementares, que a gente sabe que muitos deles, o laudo deve ser feito por profissional médico ou fonoaudiólogo, ou, enfim, né? Tem algumas particularidades. Mas, especificamente em relação ao MOCA, não é privativo, né? Então qualquer profissional pode usar. De forma geral, a avaliação cognitiva ela pode ser feita por profissionais com diferentes backgrounds, né, no Brasil. De forma especificamente, o que a gente tem de restrição é para a avaliação da inteligência e da personalidade, né? A gente não é o que nós temos em instrumentos, né, para avaliação da inteligência ou forma, eles são de uso privativo do psicólogo, né, de acordo com o sistema o SATEPSI, aquele que eu mostrei no site ali. Em relação às outras avaliações, vai muito do bom senso, né? A gente sabe que o Lótica, por exemplo, ele foi, como eu comentei, desculpa, exatamente, isso é um grande problema, né? Exatamente. Em relação ao Lótica específico, como comentei, por terapeutas ocupacionais para terapeutas ocupacionais. Então, ele mensura o objetivo dele, como os prejuízos ou as limitações cognitivas interferem nas capacidades funcionais, né, nas capacidades ocupacionais, né, nas atividades de vida diária, em particular. Né? Mas, assim, em termos legais, a gente não tem uma legislação que fale que ele é específico para uma profissão ou não. Como eu comentei, o Conselho de Psicologia é o único que tem uma legislação falando de instrumentos específicos, né? Como eu comentei, pelo menos eu desconheço essa legislação.
mas é óbvio, né, que eu citei aqueles instrumentos de terapia ocupacional. Obviamente, eu não uso esses instrumentos de terapia ocupacional porque, como a gente comentou, infelizmente a gente depende do bom senso, né? E o que a gente está vendo agora é pessoas nas ruas, né? A gente vê as ruas cheias enquanto o coronavírus está sediando, as pessoas não têm bom senso. Então, eu concordo plenamente, assim, que a gente tem um problema bem importante, porque não é uma lógica, a gente tem problemas importantes em relação a outras avaliações, inclusive avaliações que são compartilhadas. Tem muitos profissionais, pensem em profissionais psicólogos, tem muitos profissionais que não sabem aplicar avaliações psicológicas e eles se propõem a aplicar avaliações psicológicas. Então, a gente tem um problema muito grande de formação no Brasil e não é em uma área específica, né? E a gente também tem temas de legislação que são bastante importantes, né? Então, eu concordo, é um problema que a gente tem e não teria como responder nada além disso, né? Oh, Fabrício, mesmo assim, por tudo que falaste, aqui esse site que falaste aqui do SATEPS e também aqui nós temos a Ordem dos Psicólogos e a Ordem, ela faz essa menção da questão do uso ou não uso de alguns instrumentos. Por isso, quando você fala, isso eu vou já encerrando, neuropsicologia para terapeutas ocupacionais, fico feliz, tá? Eu já fico feliz quando abordas isso, neuropsicologia para terapeutas ocupacionais. E isso acho que é a frase do dia, tá? Muito bem, obrigada pela tua atuação, pela tua fala, maravilhosa, obrigada mesmo. Muito obrigado Fabrício, pelas palavras. obrigada, Mônica. Fabrício, a Márcia, ela é autora da validação do Lótica aqui no Brasil e ela quer falar contigo aí um pouquinho. Márcia, o microfone abre para ti agora. Legal. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo, pode falar. Então tá. Fabrício, primeiro eu queria agradecer a sua fala. Eu acho que você... Meu nome é Márcia, né? Meu nome é Márcia Novelli, eu sou terapeuta ocupacional de formação e atualmente sou docente no curso de terapia ocupacional aqui da Unifesp, em São Paulo, na Baixada Santista. E para mim está sendo um imenso prazer ouvir você, porque você não é terapeuta ocupacional, é psicólogo e fisioterapeuta, pelo que eu entendi. Mas é por um desvio de caminho. Na verdade, eu achei muito importante a discussão de que a neuropsicologia é uma área interdisciplinar. Eu acho que isso é bastante relevante para nós aqui no Brasil. Eu acho que isso traz um diferencial bem importante de que é um modelo de atuação, né? Que é uma proposta e que é uma abordagem interdisciplinar e que a gente pode... nas suas diversas áreas de atuação, colaborarmos uns com os outros. E aí, a minha contribuição especificamente, né, eu estava falando com vocês no chat, eu fiz a adaptação transcultural e estou ainda estudando as propriedades psicométricas da versão da bateria Lótica G, que é a versão dinâmica para a população idosa, para aplicabilidade aqui no Brasil. E assim, eu queria expandir um pouco o nosso horizonte de que eu acho que essa avaliação, ela não é uma avaliação funcional, né? Funcional na perspectiva da terapia ocupacional, no sentido da gente poder pensar que é uma avaliação da capacidade que essa pessoa tem para fazer as atividades. Né? Então, a gente especificamente não está avaliando as atividades, não está avaliando as ocupações, mas os domínios cognitivos, que é uma parte da funcionalidade, e podendo fazer a relação entre os impactos dos domínios cognitivos na questão do desempenho ocupacional, do desempenho das atividades, né? Então, é importante a gente saber que aqui no Brasil a gente já tem uma versão dela, na verdade a gente já tem as 3 versões. A gente tem a versão infantil, que é o Dótica, a gente tem a versão de adulto, que é o Lótica G, e a gente tem a versão de idosos, que é o Lótica, que é o Lótica, e a versão de idosos, que é o Lótica G.
É importante a gente falar, Fabrício, não sei aí fora, mas aqui no Brasil, as pessoas que estão trabalhando com esse instrumento têm tido, sim, uma preocupação de deixar esse instrumento de uso exclusivo da TO, né? Visto que outras profissões têm seus instrumentos de uso exclusivo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem, talvez, um conselho regional tão forte, tão organizado, que consiga rapidamente padronizar essa questão, mas a gente tem visto, por exemplo, uma terapeuta ocupacional que tem feito formação de aplicação nesse instrumento, porque ele não é um instrumento que você pode buscar na internet e sair aplicando. Ele tem peculiaridades, detalhes, forma de aplicação de raciocínio que é extremamente detalhado e precisa de treinamento. A Beatriz Bittencourt é uma das profissionais que tem trabalhado com isso no Brasil inteiro, né? E eu acho importante, já que estamos falando para um grupo de terapeutas ocupacionais, que os terapeutas ocupacionais se apropriem dos próprios instrumentos, né? Eu acho que isso é um diferencial. A gente tem que estudar psicologia, a gente tem escala de avaliação funcional. Eu também acredito que o instrumento detém uma parte do processo de reabilitação. Eu acho que o processo de reabilitação ele é holístico e muita coisa a gente observa na interação com o paciente, não é um instrumento que vai te dar essa informação. Né, no contato, na interação, na observação dele respondendo aos seus questionamentos ou propriamente fazendo atividades. Então, eu acho importante que os terapeutas ocupacionais, aqui no Brasil especificamente, que eles possam conhecer os instrumentos que têm disponíveis, mas amplie esse horizonte no sentido de prestar atenção na relação do paciente com o ambiente, com a atividade, para além do instrumento, porque forte que dentro como terapeuta ocupacional está muito voltada à questão de permitir que o indivíduo faça as atividades, as ocupações que são interessantes para ele, que são significativas para ele, né? Nos princípios da neuropsicologia, ou tentando adaptar a atividade, ou se ele tem potencial de reabilitação, reabilitando, ou se ele não tem potencial de reabilitação, compensando essa função, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa clareza de que a área da neuropsicologia ela é inter e que aqui no Brasil especificamente a gente tem bastante coisa de TO sendo produzida para a gente poder trocar e compartilhar. E aí já aviso que vou entrar em contato com você porque eu queria ter acesso ao seu material e de repente te fazer um convite para vir dar uma aula para os nossos alunos aqui da Unifesp também, porque você realmente foi bastante claro falando das funções cognitivas e da proposta da reabilitação neuropsicológica, eu queria agradecer. Obrigada. Que bom, Márcia. Muito obrigado pelas palavras. Eu acho que é super importante esse teu comentário. Eu acho que vai muito ao encontro do que eu tinha falado antes. O Conselho de Psicologia conseguiu construir o SATEPSIC, como que foi o site que eu passei para vocês antes ali, a partir de uma união de classe, né? Então, o Conselho conseguiu conseguiu fazer da avaliação psicológica como um ato privativo do psicólogo a partir de muito custo, mas a partir da união da classe, né? A gente sabe hoje que, por exemplo, é uma das grandes dificuldades que os profissionais médicos têm é aceitar que eles não são habilitados a realizar alguns testes, como, por exemplo, os testes de inteligência, né? Aplicar as escalas Wechsler, por exemplo, que eles também são pedidas, né? O VISC, o VAIS. Então, é muito importante que sim, que a gente tenha, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante é que a gente tenha qualidade técnica, né? Que a gente saiba o que a gente está fazendo, né? Então, eu vou usar um teste, eu preciso saber como aquele teste funciona, eu preciso entender de psicometria, né? E a gente sabe muito pouco de psicometria de forma geral. Eu preciso saber como aplicar aquele teste, eu acho que é o mais importante não esquecer que é uma pessoa que está ali na frente, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação global, uma avaliação integral ou holística, ou enfim, o termo que vocês quiserem usar, e sempre pensando que é ela que vai guiar toda a conduta, né? Então, é muito importante isso. Muito legal a tua fala, assim, acho super importante, como eu falei. Infelizmente, né, eu não sou terapeuta ocupacional. Tive contato com o curso de terapia ocupacional quando já estava terminando a minha primeira graduação, né, em físio.
Mas eu brinco com o pessoal sempre, se eu fosse começar do zero, eu ia terapia ocupacional. Então, o meu curso de terapia ocupacional é prioridades, né? Então, eu conheço muito pouco, então muito obrigado pela tua fala, muito obrigado pela tua participação fundamental e mais uma vez mesmo nos comentários aqui o pessoal falando sobre a união profissional, né, dos terapeutas ocupacionais, eu acho que isso é fantástico, né? É muito e não só para utilizar instrumentos, né, mas também para ter uma valorização da profissão sempre, né? Eu acho muito importante. Com certeza, obrigado. E uma coisa que eu não falei, à tua disposição também, Márcia, se precisar de qualquer coisa para uma fala ou para contribuições também, estou à disposição para conversar com os teus alunos ou com o teu grupo, Muito para que obrigada. precisarem, tá bom? Muito obrigada. Eu fiquei feliz com a sua fala, porque eu trabalhei há um tempo atrás com a Jaqueline Abrisqueta, que é uma neuropsicóloga que hoje está nos Estados Unidos, não está mais aqui, né, no Brasil, e ela tinha o mesmo discurso. Ela falava: Márcia, eu quero ser terapeuta ocupacional, justamente por causa desse olhar holístico que a gente tem do indivíduo como todo, e a relação dele com as atividades, com as ocupações. Ela falava: se eu pudesse voltar, eu seria uma terapeuta ocupacional. Mas muito obrigada, Fabrício, de verdade. Eu vou entrar em contato com você com certeza. Tá ótimo, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, gente, Carla, pelo espaço. Brigadão você. Já anotei teu e-mail aqui. Muitos convites surgirão depois dessa live, viu? E, Fabrício, como eu fico feliz da gente poder ter divulgado, aberto mais o espaço, além dos alunos da Universidade Federal de Santa Maria, para outros terapeutas dos grupos que eu faço parte, porque eu acho a importância de te conhecer enquanto pessoa também, que tem essa visão de agregar pessoas, sempre teve, sempre quis fazer parcerias com a TO. E aqui no Rio Grande do Sul, Márcia, a gente precisa muito disso, pessoal que está fora, dessa união e principalmente dessa força para que a gente seja mais reconhecido. Porque não adianta a gente lamentar o que não acontece e sim fazer acontecer, né? Os alunos que me conhecem mais de perto sabem que a minha luta é fazer acontecer. Então, eu não achei o Fabrício à toa, eu não estou te conhecendo à toa, a Mônica, a Rosane, as pessoas que estão por aqui não estão à toa. E essa união da gente, se a gente reconhece isso como algo sólido e sério, isso vai realmente refletir na nossa vida acadêmica como professora, profissional, dos futuros profissionais. Então, eu fico muito feliz da participação de vocês, do Fabrício. Como o Zoom é gratuito, às vezes cai, peço desculpa, mas ainda há um tempinho para as meninas, alunas, as outras terapeutas que estiverem aí, quiserem contribuir, fazer alguma pergunta, embora eu disponibilize, o Fabrício também, os telefones de contato e os e-mails para que a gente possa conversar depois. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi aqui no bate-papo que ninguém se manifestou, mas eu não sei se algum dos alunos, Indaiara quer perguntar alguma coisa, o Luca está aí, eu estou vendo que tem minhas estagiárias, então fiquem à vontade, meninas, que é um pessoal muito tecnicamente competente, mas é um pessoal muito gente boa. Então, a gente pode ficar à vontade de perguntar. Diz, Fabrício. Eu queria fazer uma divulgação, já que eu comecei agora, estava sem muito o que fazer, né? Quarentena agora, esse confinamento, tem muito o que fazer, né? A gente trabalha dobrado, triplicado, né? Agora ficamos só em casa. Mas eu comecei a gravar alguns vídeos, fazer algumas entrevistas, né? Tu participou também, e a ideia é produzir alguns conteúdos na área de neurociências clínicas, né? Então, gostaria de convidar o pessoal que tem interesse em buscar a minha página lá, já tem alguns materiais bem interessantes, e buscar também a página do Pacto, né? Que vai sair para quem gosta de reab cognitiva, né? Eu acho que nos próximos dias, nas próximas semanas, vai sair um vídeo também sobre reabilitação cognitiva do idoso nos tempos de distanciamento social, né? Então, eu queria convidar o pessoal para conhecer o trabalho do Pacto e o meu trabalho também, né? Como na área de divulgação. Então, se gostaram, busquem lá. Vão ser muito bem-vindos.
Posso Então é só, isso. Kaila, Eu já ia Kaila, abrir, eu ia abrir para isso mesmo, mas Rosane quer falar um pouquinho. só isso. É para dizer que o Zoom é bom, mas ele cai muito. Eu tenho muito costume de fazer pelo Instagram e você coloca no Instagram passando para outros ecrãs e não cai tanto, não. Em 1 hora, 2 horas eu faço. É, tenta isso aí, ver aí como vocês podem fazer. E Tá o bom, Instagram é obrigada. gratuito também. Outra coisa, nós vamos fazer, só para dizer, tem um livro que vai ser publicado pela equipe de pesquisa da Universidade de Paris 12, onde a gente está terminando agora em novembro, e eu vou oferecer a minha tradução gratuita para o Brasil, não tem nada pago. E outra coisa é também para fazer o nosso grupo online, que a gente estava falando, e todos os que quiserem entrem em contato comigo por meu e-mail ou no meu WhatsApp privado. Eu acho que nós temos muito o que fazer. E de todas as falas que eu escutei, da Mônica, da Márcia, sem falar no Fabrício e na tua, eu acho que eu faltei alguém. Eu acho que eu esqueci de alguém que falou. Nós vemos, eu escutei tudo interseção, eu escutei tudo visão holística, eu escutei tudo o outro. Então, vamos pensar no outro e menos na gente. Eu acho que esse novo corona, ele está aí também para a gente refletir. Beijo grande. Boa noite para todos. Beijo. Ai, olha, eu tenho que falar Obrigada. depois da Rosane, Keila. Só para dizer Claro, que vamos a falar. Rosane Senão a tem que gente falar, fica porque aqui. assim, e foi aquilo que eu falei, porque a Rosane fez parte da minha formação. E foi isso que eu falei, Rosane. Oh, meu Obrigada. Deus, foi você que falou. Essa tua visão holística para a gente olhar para o outro com o Outro. coração, a gente olhar Isso. as pessoas. Eu digo muitas vezes que o olhar do terapeuta, ele é o olhar do coração. Muitas vezes. O olhar do terapeuta ocupacional, ele é diferente. E então, Mônica. Rosane, mas foi graças a você, graças a muitos outros docentes, graças também àquele que fez parte da minha formação, e claro que também muito a terapia ocupacional brasileira, onde eu me identifico plenamente, não, nunca desconsiderando em nenhum momento a terapia ocupacional que hoje eu vivo aqui em Portugal, mas o que realmente alimenta a minha alma como terapeuta ocupacional foi a formação que eu tive. Ela é genuinamente brasileira, e do qual eu tenho um imenso orgulho, e claro que fico muito feliz de estar aqui. O Fabrício, na França, com a Rosane na França. Hoje a gente não tem o Teós pelo Mundo, mas No caso, de tudo tem Teós pelo mundo. Tem. Outra coisa, Mônica, assim, eu estava dizendo hoje eu chamo Kaila, mas aí eu vi Fabrício chamando Keila. Mas bom, tu me diz, Kaila, se tá bom. Assim, tranquilo, pode ser Kaila ou Keila. Tá bom, então é Kaila. Eu estava dizendo hoje assim que não a gente, cada professor, cada universidade, pode ser do sul, pode ser do norte, pode ser do nordeste, pode ser do hemisfério sul ou norte, Antártica, pouco importa. Quando o grão cai no bom terreno, ele frutifica. Então não são os professores, são vocês. E hoje vocês são professores, como eu fui e como eu sou ainda. Mas se a gente não tiver um terreno bem fértil, não frutifica. Então, agora, nós estamos plenas desse terreno fértil, porque isso também me dá uma volta enorme como profissional, né? Que tu sabes, já faz tempo. Então, que eu estou na França está com 31 anos, mas eu fui coordenadora da terapia ocupacional da Unifor em 2000, 2002, 2003, por aí. Mas tenho sempre... foi por aí. E tenho sempre feito idas e voltas, agora mesmo vou
estou com uma pesquisa na UES, esperando só o Jackson voltar para casa, o Jackson Sampaio, e nós estamos fazendo um grupo de pesquisa onde eu quero integrar todas as pessoas interessadas em relação... Terminou? Não, Terminou? não, pode falar. Eu queria integrar as pessoas interessadas. Nós temos uma parte que vai ser franco-brasileira, pode ser até luso, também franco-luso-brasileira, porque está ouvindo, Mônica, também? Sim. Tô sim, obrigada. A gente se ama, né? Então, assim, a gente está querendo o que eu estou querendo antes de passar, porque tem horas que a gente tem que passar o cajado. Eu não estou perto, não, mas eu também não estou muito longe, não. Então, eu quero deixar esse cajado cheio de coisa boa para que todo mundo possa carregar depois, pensando assim, um dia a Rosane fez alguma coisa pela ergoterapia, assim que eu chamo, ou pela terapia ocupacional. E, sobretudo, pelo ser humano, que para mim é o mais importante. Beijos. Beijos. Fabrício, então vamos finalizar essa live agradecendo muito a presença de todos vocês. Eu digo dos alunos em especial, cada um que beijos abraça... todos, beijos todos, beijos todos. Beijo, Rosane. Obrigada. Que abraça essa causa de estar aqui via Zoom, conversando sobre algum conteúdo também de sala de aula, que a gente sabe que não é fácil. E esse encontro maravilhoso entre Rosane e Mônica lá em Portugal, a Márcia de São Paulo, e você aí, sempre parceiro, a gente quer estar sempre junto, para que, como a Rosane disse, a gente possa ter esses frutos colhidos muito em breve, né? Então, e ver mais alto, Kaila. E não ver só na horizontal. A gente pode ver também um pouco nas interseções. E obrigada. Obrigada. Eu sou faladeira, todo mundo sabe, né? Todo mundo me conhece, eu sou faladeira. Quando se junta, eles já estão acostumados. E o Fabrício também fala muito. Então, vou passar a palavra a ele para ele finalizar a live de hoje. Obrigada. Colocando à disposição de todo mundo. Obrigadão vocês todos. Obrigada, Indaiara. Tu tá com o meu mail. Tá com o meu mail, né, Kaila? A gente tem o WhatsApp. Eu tenho teu e-mail, mas eu te peço e divulga aí teu telefone para quem tiver interesse em conversar. Aí, Mônica, a gente se fala segunda-feira. Tá bem, Rosane. Beijinhos. Beijão. Vai lá, Fabrício. Beijo, tchau. Vai, Fabrício, fala. Eu só tenho a agradecer, né, pessoal? Como eu falei ali, eu tenho um carinho gigantesco pela terapia ocupacional, né? Eu brinco que eu sou terapeuta ocupacional de coração, né? Obviamente, eu não faço nada que não é da minha alçada profissional, mas tenho um carinho muito grande pela terapia ocupacional. Como eu falei, se eu fosse começar de novo hoje, eu faria só um curso bem feito de TO, né? Então, gosto bastante da atuação, não consigo trabalhar sem terapeutas ocupacionais. A mesma coisa eu falo dos fonoaudiólogos, também não consigo trabalhar sem fonoaudiólogos. Então, tenho um carinho muito grande pela Keila também, e gostaria de agradecer a todas e a todos vocês que ficaram aqui, né, até o final. A gente sabe, eu sei como é difícil, como tá difícil para todo mundo viver online, né, agora, em função do confinamento ou do distanciamento social, né? Então, a gente sabe que os níveis de ansiedade acabam aumentando muito, né? A gente sabe que as taxas de depressão estão aumentando muito. Então, a gente sabe também que não é fácil acompanhar, né, todo o volume de lives, de vídeos, de atividades online, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês também, a paciência. E foi um prazer, né, falar. Sempre gosto de falar, falo um monte também. Gostaria de agradecer as falas das pessoas que se disponibilizaram a falar também, sempre muito engrandecedoras, né? Eu aprendi bastante também hoje e, felizmente, mesmo como eu não sou terapeuta ocupacional, às vezes eu fico um pouco desconfortável, né, de falar um pouco sobre e para a terapia ocupacional, mas tem razão. O meu raciocínio não está muito fora, né, do que vocês pensam também, está muito distante. Muito obrigado mais uma vez. E Fabrício, muito obrigado pelo convite também, Keila. Fabrício, aqui na França
é muito menos, a distância menos importante entre a terapia ocupacional e a neuropsicologia. É isso que eu quero que a gente chegue no Brasil. É isso que eu me bato quando meus colegas devem ter visto. Outro dia eu fiquei um pouco no grupo lá. Gente, tem lugar para todo mundo. Vamos só saber onde é a nossa interface. É isso. Então, olha, eu proponho que daqui uns 15 dias a gente faça outra live com outros temas, mas sempre ficando nesse, porque ele é apaixonante, a gente pode ficar a noite todinha. Ainda tomando um vinhozinho do lado, ainda é melhor. Que aqui já é de noite, viu, gente? Aqui já é de noite. Aqui já está na hora do aperitivo. Um abraço grande a todos. Gente, então, mais uma vez agradeço a todos vocês. Fico muito feliz dessa descontração. Eu digo que live da Keila não pode ser muito séria, viu, Fabrício? Tem que ser divertida, Rosane. Já viu gente do Nordeste ficar muito sério? Impossível, né? E o convite com o Fabrício foi proposital mesmo, porque a gente quer quebrar também essa fronteira de que isso é meu, isso é teu, isso é daquele tem outro. Que acabar com isso. E, na verdade, a gente tendo ética, compromisso, respeito e estudo, que é o que os alunos precisam entender, a gente vai entender o que a gente faz e vai ser sólido para a gente o que a gente faz. Com e certeza. A gente não vai ter medo de conversar com nenhum de vocês, né? Então, muito obrigada, Mônica. Eu vi que o Cezinha de Portugal estava aí também. Muito obrigada. E... Tem a Arlene também, a Arlene que colaborou. É verdade. Arlene do Nutof. Arlene, ela é uma vanguardista, não sei como é que a gente diz, mas no brasileiro. Fabrício, ajuda aí. Ela está com um trabalho maravilhoso. E é como se a gente fosse tendo filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos, como árvore que eu estou olhando agora, a minha nogueira, é porque eu tomei um vinhozinho já, viu, meu povo, assim, de aperitivo, aqui já é tarde. Aí, a gente vai olhando a árvore e a gente vai nela crescendo e a gente vai vendo que às vezes faz parte do tronco, assim, já é grande coisa, né, não? Então, vou continuar tomando meu vinhozinho ali, meu marido está me esperando, viu? Tome sim. Então, pessoal, sigam aí o Fabrício Dutra no Instagram. Que tem os vídeos sobre Fabrício, isso. Tem os vídeos sobre neurociência. O Pacto, para quem não conhece, as meninas que não conhecem, é o Programa de Apoio a Cuidadores. É sobre o vídeo que a Rosane estava falando, que foi legal de ouvir. Então, o Pacto está também no Instagram. E tem uma série de vídeos agora, inclusive o próximo vídeo é o do Fabrício, que está muito interessante. Sigam a gente lá e a gente pode ir se comunicando com certeza, trocando e-mails, alunos também, a gente fica à disposição. Um beijo enorme para vocês, com muito carinho, e que a gente possa se encontrar mais vezes. Beijo, Fabrício, obrigada. Que o Fabrício deve ter 1000 reuniões, que ele sempre está ocupado. Obrigada pela tua disponibilidade sempre, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Fabrício, beijo para você. Nós estamos perto. Beijo, beijo. Tchau vocês todos. Beijo, até mais. Beijo. Tchau. Arlene, beijinho. Beijinho. Beijinhos, Arlene. Então, vamos sair dessa live. Obrigada a todos vocês pela participação. Obrigada, Embraiara. Vocês estão vendo a dificuldade da gente sair? Vocês estão vendo? As cearenses não querem ir embora, meu Deus do céu. Gente. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, Fabrício. Nos falamos. Tchau, beijo. Tchau. Quem quiser ter acesso à live, ela vai ser postada depois nas páginas do Diretório Acadêmico da Terapia Ocupacional. Tem no Instagram e tem no Facebook também. Tá joia. Sigam lá, Fabrício Dutra. Beijo. Beijo. Tchau.